Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Dr. Matias Flak a oportunidade, ao Instituto Crack Nem Pensar, né, cumprimentá-lo pela iniciativa, pelo debate, que eu acho extremamente importante. Nós estamos vivendo um momento, em termos de país, em termos de realidade, inclusive em termos de violência, né, inédito, né? O Brasil bateu o recorde mundial de homicídios, né, no ano de 2012, 56 mil homicídios. Comparando com a China, foram 13 mil, uma população 7 vezes maior. Comparando com os Estados Unidos, que tem quase 50% a mais de habitantes, 15 mil, nós com 56 mil, temos que procurar, de alguma maneira, aprofundar esse debate, discutindo as causas e discutindo propostas para reduzir essa violência toda, né? Então, eu queria cumprimentar os meus companheiros de mesa também, cumprimentar a júris aqui, o Dr. Eugênio Terra também, cumprimentar o Dornelles, nosso ex-presidente do Instituto aqui, né, por 2 vezes. Enfim, cumprimentar a todos. Dizer que esse é um assunto, a questão das drogas, é um assunto que não era um assunto que me preocupava muito até 2006, 2007. Como eu tive uma oportunidade de ficar 8 anos como secretário de saúde aqui do Estado, a partir de 2007, nós começamos a detectar um aumento do número de homicídios e um aumento da violência no Estado. E procuramos uma explicação para aquilo, né? Criamos um programa, que era um programa de prevenção da violência, né, no governo do Estado. Esse programa criou uma Câmara Setorial que envolvia saúde, educação, cultura, desenvolvimento social e a Secretaria de Segurança. Começamos a discutir o que fazer, né, para reduzir o número de homicídios, considerando o homicídio a violência extrema, né? Quer dizer, homicídios, acidentes com vítimas fatais, suicídios. O Rio Grande do Sul é um estado recordista em suicídios, né? Nós temos o dobro da média nacional de suicídios. Então, começamos a ver de que maneira a gente podia intervir nisso, né, como governo, né. Se criou essa Câmara Setorial e essa Câmara passou, então, a mapear o Estado para ver as regiões com maior número. Aliás, foi a primeira constatação nossa. Nós temos uma pobreza estatística enorme, né, em relação a tudo, não só no Estado, mas o governo federal também, né. A dificuldade que tinha de se encontrar dados, né, mais objetivos, assim, para fazer um mapa, né, para trabalhar em cima desse mapa, realmente era desanimadora, né. Mas conseguimos mapear 14 municípios, como os municípios mais violentos, que tinham uma taxa de homicídios acima da média. Nesses municípios, os bairros mais violentos, né, e começamos a trabalhar em cima disso, né. Fomos lá ver o que estava acontecendo, por que aquele bairro tinha tanto homicídio e outro não. E, para mim, um bairro emblemático, eu sempre falo isso nas minhas palestras, quem já me ouviu sabe o que eu vou dizer, mas acho que uma boa parte das pessoas aqui ainda não ouviram. Nós somos ao Jaboticabal, em Passo Fundo. É um bairro de 5 mil habitantes. Tinha um homicídio por semana. Portanto, mais de 50 homicídios por ano, né, num bairrozinho de 5 mil habitantes. Isso dá uma taxa de mais de 1.000 por 100 mil. Né? Isso é só um país em guerra, né, e uma guerra muito violenta que pode causar uma taxa de mortes, assim, mortes causadas por violência, como aconteceu no Jaboticabal. E aí reunimos os professores, assistentes sociais, todo mundo que trabalhava ali, agente de saúde, e a conversa foi para um lado que até eu não esperava, eu confesso para vocês que eu não esperava. Eu estava achando que podia ter muito problema, falta de estrutura, né, porque eu considero a violência um problema de saúde pública.
né, e trabalho com essa ideia, né? Então, se está tendo um aumento da mortalidade, a gente tem que, de alguma maneira, intervir para reduzir, como saúde pública, não só segurança, não só outras áreas. E eu estava esperando outra coisa, né? Problema de falta de perspectiva e tal. Quando nós chegamos lá, as professoras nos disseram: não, aqui o problema é a droga, é o crack. A primeira causa é o crack, a segunda causa é o crack, a terceira é o crack, tem menino de 8 anos, 9 anos, 10 anos, todo mundo usando crack e as pessoas morrendo por causa disso, né? Aí foi uma surpresa, né? Eu achei que, bom, isso deve ser um caso muito isolado, deve ter algum traficante internacional que mora aí nesse bairro ou que usa esse bairro como base, não é possível, né? Porque Passo Fundo tem uns traficantes internacionais, né? Passo Fundo até há pouco tempo foram presos ali pessoas que estavam envolvidas até lá com as Farc, com o Paraguai, com não sei mais o quê. Mas quando nós fomos no Rubem Berto, aqui em Porto Alegre, a mesma história, a mesma justificativa. Aí nós fomos no Umbu, em Alvorada, no Americana, em Alvorada, que são bairros com alta taxa de homicídios, a mesma história. Tudo girava em torno da droga, né? Pelo menos as causas mais importantes eram a droga. E aí, mas será que está tão grave assim esse assunto, né, da droga? Eu não tinha me caído a ficha ainda. Aí não tinha dado nenhum no Estado, né, não tinha. O governo federal tem a Senad. Agora, eu acho que a Senad está saindo um pouco do chão, mas a Senad, até pouco tempo atrás, era decorativa, era só para contratar uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali e tal, não propunha nada, né? E não tinha dado nenhum, né? Esse é que é o problema da Senad. A Senad não ajudava nada. Tinha um general que era, no tempo do Lula, era o comandante da Senad. Nós chamamos ele, eu era presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, chamamos para discutir, porque o que eu tinha visto aqui, os outros secretários estavam vendo no Brasil todo. Ceará, uma violência brutal. Vendo? E aí começamos a conversar, chamamos o general, não, isso aí não tem epidemia nenhuma de droga, isso aí é uma coisa normal e tal. O crack é uma droga igual às outras, não causa dano e tal, não tem problema. Assim, eu acho que tem até a ata dessa reunião. E a Paulina Duarte era o braço direito do general esse. Eu não me lembro o nome dele agora. Nada pelo fato de ele ser general, fosse quem fosse, ele era o secretário da Senad, né? E aí, depois a Paulina assumiu, aí deu uma declaração na Folha de São Paulo que a epidemia do crack era uma bobagem, que não existia epidemia, que era uma invenção, né? Que quem queria, dos alarmistas, né? Dos proibicionistas, aí começa os chavões, né? Os chavões todos aí em fila, né? E aí, bom, aí nós montamos um programa, que, além do programa de discussão de como prevenir a violência, de uma maneira mais genérica, começamos a trabalhar com a questão das drogas. E criamos um programa de enfrentamento às drogas, contamos com a Associação do Ministério Público, na época o Marcelo Dornelles era o presidente também da associação, começamos a discutir com a imprensa, né? Até a RBS fez uma campanha, Crack Nem Pensar, foi também junto com essas discussões. E aí o dado que nós tínhamos era dos municípios. Aí o Santo Antônio da Patrulha tinha um cadastro lá de atendimentos de crack e estava dando quase 500 pessoas dependentes em Santo Antônio da Patrulha, que tem 40 mil habitantes, né? Aí Montenegro criou um movimento chamado Montenegro contra o Crack, começou a ir de casa em casa para ver sinais, e se tinham problemas e tal. 2% da população de Montenegro dependendo do crack. E aí o negócio foi, aí começou realmente, nós sentimos que existia uma epidemia, caiu a ficha, e que nós não estávamos nos dando conta disso. A partir daí que eu comecei a me envolver mais e me preocupar mais com essa questão das drogas. Até então, estava tentando resolver um problema que era só o problema da violência, né, de reduzir a violência. E, a partir daí, quando fui para a Câmara, voltei para a Câmara dos Deputados, me empenhei em trabalhar uma proposta voltada para enfrentar esse problema. Porque eu acho que a nossa legislação também é uma legislação confusa em relação à questão das drogas. Tem muitas correntes ideológicas tentando discutir esse assunto, né, e temos que admitir isso, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu estou procurando me basear em evidências, né, para poder
entender e enfrentar, aí é o viés do médico, né? Eu só receito um remédio e só faço um tratamento depois que eu entendo como é que funciona uma doença e como é que ela está, e que remédio que faz efeito, né, para ela, né? Isso sempre é baseado em experiências, em evidências, né? Então, foi com esse viés que eu procurei estabelecer então, uma base de uma legislação que avançasse em relação à legislação que existe para enfrentar o problema, né, para enfrentar. Então, vamos ver se eu consigo manejar isso aqui. A primeira coisa é as linhas todas ideológicas, filosóficas que existem dentro da psicologia, fora da psicologia, na psiquiatria, no direito, né? Tem correntes para tudo que é lado, né? Como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que a gente vai... O que vai dar resultado? Aí eu me baseei num conceito do velho Karl Marx. O critério da verdade é a prática. O que funciona, o que dá resultado. Qual é o resultado? Diminuir o número de pessoas doentes, diminuir a violência. O que dá resultado, né? Não adianta a gente fazer um discurso muito bonito, fazer propostas mirabolantes, e o problema é só piorar, né? Que eu acho que, de alguma forma, é o que está acontecendo ainda no Brasil hoje, né? Então, as políticas públicas têm que ter um conhecimento baseado em evidência. E aí é uma questão da história também. Eu vou passar bem rápido, porque eu peço desculpas também, en passant aqui, de ter me atrasado, né? Mas não pretendo tomar muito tempo de vocês, mas tem teorias políticas públicas são baseadas em teorias que, quando vão para a prática, é um desastre, né? O Galton era primo do Darwin e criou uma teoria da evolução da eugenia, né? De purificação da espécie. Ele fez a cabeça desse Charles Davenport aqui, que era o cara que cuidava da imigração lá nos Estados Unidos, queria que só imigrassem nórdicos, loiros, altos e bonitos para os Estados Unidos, e o resto não prestava, né? E esse sujeito aqui, talvez pouca gente saiba disso, foi o inspirador desse outro aqui, ó. Inspirou a teoria racial do nazismo, né? E, a partir daí, ele era convidado de honra do Partido Nacional Socialista para dar grandes palestras na Alemanha, na época, né? E consolidou a teoria que, quando foi colocada em prática, vocês conhecem o resto, né? Esse era o braço direito do Stalin para políticas de ciência na União Soviética, só que ele era lamarquista, ele tinha um viés que não tem comprovação científica. Então, ele achava que o uso fazia o órgão. Ele achou, em determinado momento, que, esfriando a semente do trigo, acostumava a semente do trigo com o frio e ia dar uma grande safra no inverno, na União Soviética. Ia resolver o problema da fome. Esse aí, que era o geneticista, contraditou ele, disse que era um absurdo o que ele estava falando. O Vavilov é um dos pais da genética moderna, e o Vavilov foi preso, porque o braço direito do Stalin era o outro, não era ele, né? Então, ele foi preso e morreu na prisão, o Vavilov. E o resultado da teoria do Lysenko foi a grande fome na União Soviética, de 30 e 32. Morreram 4 milhões de pessoas de fome. Isso é um exemplo de política pública baseada numa ideologia, numa teoria que, na prática, né? Esse sujeito aí foi um dos maiores assassinos em série do mundo, né? O Andrei Chikatilo. O Chikatilo, ele custou a ser preso. Quando ele matou a 5ª criança, um detetive disse: esse cara é que está matando. Só que ele era secretário do Partido Comunista na União Soviética, na base da ferroviária lá, né? Nos ferroviários. E aí acharam que era um absurdo, porque na União Soviética, que criou um novo sistema, que criou um novo homem, né? O homem socialista, não tinha possibilidade de ter um assassino em série. Isso era coisa do capitalismo decadente americano, né? E aí soltaram o Chikatilo e prenderam o detetive, né? O detetive foi preso. Aí, até o detetive conseguir sair, até ter a glasnost, a perestroika, aquela história toda, e o detetive provar que era ele, ele matou mais 50 crianças, né? E depois confessou. Então, como uma ideologia contamina um processo de decisão. Essas crianças não precisavam ter morrido, não precisavam ter a grande fome de 30 e 32 na União Soviética, né? Se fossem conceitos baseados em evidências, né? Eu tenho
como cacoete de médico, né, dizer para vocês que nós só vamos entender bem como funciona, se é uma doença crônica definitiva ou não, a dependência química, se é uma coisa passageira, se é uma coisa que não causa dano, se é uma coisa que causa dano, se a gente entender como funciona o cérebro, os neurônios. E os nossos neurônios funcionam, tudo é produto da atividade dos neurônios. A nossa mente é produto da atividade dos neurônios. Ela não é uma coisa que está no ar aqui. Se não tiver neurônio, não tem mente, né? Então, os neurônios eles trabalham em rede, são 100 bilhões que trabalham em rede, passando sinais elétricos, que se transformam em sinais químicos na junção entre um neurônio e outro, né? Ali, aquelas bolinhas são substâncias químicas. Conforme a substância química produz um efeito ou não. Por exemplo, se a substância química é a serotonina, conforme a quantidade de serotonina, muda. São 14 funções do cérebro que se alteram. A depressão, em grande parte, é quando tem pouca serotonina, a depressão endógena, né? A regulação do sono, do humor, enfim. Tudo, inclusive o suicídio. Hoje está comprovado que casos mais graves de depressão, se está com muito pouca serotonina no sangue, no cérebro, são casos de altíssimo risco de suicídio, né? Quando se aumenta a serotonina, se diminui esse risco de suicídio. Fora os fatores, é claro que os fatores ambientais, sociais e tal, que podem levar uma pessoa a ficar deprimida, né? Esse é um dado muito importante para entender a dependência química. Isso é uma descoberta, deu o Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000, para o Eric Kandel. Ele mostra que quando um sinal elétrico começa... Deixa eu ver se eu... aqui. Quando um sinal elétrico vem pelo axônio, aqui, pela extensão do neurônio, e começa a passar com muita intensidade aqui para o outro neurônio, para o neurônio seguinte, formam-se novos receptores em questão de minutos. Se formam novos buraquinhos para receber aquela substância química para disparar o sinal no neurônio seguinte. Mas, se mesmo assim o sinal é muito forte, em minutos também começam a se formar novos ramos. E se forma uma nova rede, uma pequena rede aqui de conexões que não existia antes. Esta rede é o que nós chamamos de memória. Isso, minha gente, é a nossa memória. A memória funciona assim. Quando um sinal se repete e é intenso, ele vai formando novas conexões e cria uma rede específica para aquele tipo de informação, que, quando aquela rede é ativada de novo, eletricamente, ela recorda aquela informação. É assim que funciona a memória. E, quando forma essa rede, quando está só na formação dos buraquinhos, é a memória de curto prazo. Quando está como forma a rede, é a memória de longo prazo, ela não se desfaz mais. Por isso que o sinal da droga, todas as drogas que causam dependência atuam com a dopamina, produzem dopamina. São muitas substâncias que tem no cérebro, mas o sistema da dopamina é o sistema que cria a memória de longo prazo da dependência química. Todas as drogas que ativam a dopamina, do cigarro ao crack, passando pelo álcool, maconha, todas as drogas que ativam esse sistema produzem uma memória de longo prazo, com uso repetido, mais fácil em algumas pessoas do que em outras, é uma loteria isso, né? Mas ela cria essa rede que não se desfaz mais. A pessoa tem um problema crônico, ela fica com um problema crônico, com uma nova rede, uma memória poderosíssima, que leva ela a recaídas, né? Na verdade, a recaída vem em função dessa memória que fica para o resto da vida. Isso aqui é o esquema que o Kandel mostra como se formam essas novas conexões, isso que deu o Prêmio Nobel para ele, do ano 2000. Aí aparecendo as conexões se formando, já tem evidências. E essas conexões se formam muito rapidamente dentro do útero. Aqui é o nascimento, né, 0. Aqui é 1 mês, 2 meses, 3 meses, aliás, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É o número de conexões que vai se formando. Há um pico aqui ao redor dos 3 ou 6 anos de idade. Nos 9 anos de idade, na puberdade, começa a diminuir. O cérebro começa a apagar memórias e conexões que não são muito usadas, para ser mais eficiente, para concentrar naquelas que são mais importantes, que são as mais usadas. Então, ele cai muito. Um adulto tem a metade das conexões que tem uma criança de 6 anos, de 4 anos, de 5 anos. Um adulto de 20 anos. Nesse período de especialização do cérebro, se um menino usa maconha, usa crack, usa cocaína, usa qualquer droga,
há uma superestimulação dessas conexões aqui, forma a memória poderosíssima, que não se desfaz mais. É muito mais grave a formação da dependência química nesse período da puberdade, né, até os 20 anos, dos 10, 12 até os 20 anos, do que depois. O NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse, mostra que os meninos, os adolescentes, podem, se eles usam diariamente maconha, por exemplo, 50% fica dependente. Adulto é 11%, né, se começa a usar depois da idade adulta. A descoberta desse centro que comanda tudo isso, que é o Centro de Recompensa Cerebral, foi feita casualmente pelo James Hobbs com esses ratinhos. Ele fez uma experiência introduzindo... Ele queria localizar funções cerebrais. Então, ele introduziu um eletrodo. Quando disparava o sinal elétrico, mexia uma patinha, mexia um lado, o bichinho tinha alguma reação diferente. E ele botou uma plaquinha aqui que ele apertava, o próprio bichinho apertava e disparava o sinal elétrico. Como um dia ele errou o lugar aqui, foi casual a descoberta. Ele botou lá num lugar do cérebro e o ratinho começou a apertar a plaquinha ali, não parava mais. Apertava, até morrer de exaustão. Ficava sem comer, sem beber, apertando. E aí eles descobriram o centro de recompensa cerebral, que dá a sensação de prazer intensa que a droga causa, né? Aquela sensação que leva as pessoas a querer experimentar de novo, né? E esse centro de recompensa cerebral, que é comandado pela dopamina, por neurônios dopaminérgicos, tem uma localização específica, e cada vez que ele colocava aquilo ali, os ratinhos tudo morriam apertando a plaquinha, porque eles tinham a sensação, tinha uma explosão de prazer enorme cada vez que apertava a plaquinha, né? Esse aí é o centro de recompensa cerebral do rato, né? No homem, é claro que no ser humano ele é mais complexo um pouco, mas ele tem esse núcleo accumbens, que no rato também tem o núcleo tegmental ventral, e aqui se forma a memória dessas drogas aqui, opiáceos, etanol, né? Se formam nesse núcleo aqui. E aqui, essas outras drogas formam memória nesse núcleo aqui. Isso já está mapeado, né? Isso é o crack. Esse é um caso de violência. Eu estava vendo a coluna do Paulo Santana no domingo, ele dizendo que, se acabasse o tráfico, não ia ter mais mortes por causa de drogas, né? Esse menino aqui matou o pai e a mãe lá em Guaíba, na véspera do Natal, porque ele estava desesperado querendo comprar droga e o pai não deu dinheiro para ele, né? Esse aqui é eu só botei o texto ali, porque o sujeito jogou a mulher pela janela, botou fogo no apartamento, matou os 2 filhos pequenos e o sogro junto, né? E sob efeito de droga, né? Isso aqui são as nossas cracolândias. Não existe outra força tão poderosa quanto o transtorno mental para juntar essas pessoas todas no mesmo lugar, em vários lugares do Brasil, para ficar ali sem mais nenhuma perspectiva de vida, só atrás da próxima pedra, né, da próxima dose de droga. Isso aqui é o estudo da Unifesp, mostrando como vai... Eles pegaram um grupo de usuários de crack, né, e foram acompanhando ao longo do tempo. Isso aqui são os sobreviventes. Em 5 anos, 25% já tinham morrido, né, dos usuários de crack. Aqui são acompanhamentos nos Estados Unidos, mostrando que tem pouca recuperação. Isso aqui é uma curva para dizer que quem diz que não tem epidemia de crack, isso aqui é o auxílio-doença do INSS. Já que o Brasil não tem estatísticas específicas, pegamos o auxílio-doença do INSS por dependência química. Até 2006, era o álcool a maior causa de dependência de auxílio-doença do INSS. Em 2007, o crack passou. O crack, em 2011, 2012, já era 4 vezes o álcool. Se isso aqui não é uma epidemia, não entendo mais o que é epidemia, né? Isso aqui é só para dizer que as drogas nem sempre foram proibidas. Essa história de achar que liberar droga agora é uma novidade, é uma coisa moderna, que o Mujica é um cara legal, avançado, e que o resto tudo é atrasado, os proibicionistas são pré-históricos, jurássicos e não sei mais o quê, o pessoal devia estudar um pouquinho mais de história. Até o início do século XX, boa parte das drogas eram legais. O mundo proibiu porque começou a estabelecer uma relação de evidências entre o uso
disseminado das drogas e grandes tragédias sociais, e grandes problemas sociais, individuais, familiares e sociais. Foi isso que levou à proibição das drogas, não foi uma ordem dos Estados Unidos. É cheio de historinha nesse negócio aí, né? Tem uma historinha, tem uns enredos que se inventam, que o pito do bango proibiu, porque eram os negros que fumavam maconha, então foi proibida a maconha. Aí escreveram um livro sobre isso. Então, a maconha foi proibida no mundo todo, não tinha negro escravo na Suécia. Foi proibida na Suécia também, foi proibida na Rússia, foi proibida num monte de lugar. Por quê? Porque, à medida que ia se vendo que a relação do uso daquela substância com grandes problemas sociais, de saúde pública e tal, foi se proibindo. A proibição... Isso aqui é para vocês terem... É o predecessor da Coca-Cola. A Coca-Cola, até 1905, tinha cocaína. Inclusive, usavam vinho e cocaína. Depois usavam só a cocaína, depois substituíram a cocaína pela cafeína, que tem até hoje na Coca-Cola. Aqui era a propaganda da Coca-Cola, resolvia todos os problemas de saúde. Tudo que é doença, parece que eu estou vendo a propaganda que se faz hoje da maconha. Tudo que é doença, a droga resolve. Olha lá. Resolvia tudo, dor de cabeça, problema neurológico, tudo era resolvido pela Coca-Cola. Pela Coca-Cola, que tinha cocaína. Depois proibiram, e aí a propaganda mudou um pouquinho. A guerra às drogas, até onde eu sei, e vocês acho que sabem também, a primeira guerra às drogas não foi a guerra que os Estados Unidos comandou, fez todos os países do mundo lutarem contra as drogas. Isso é uma bobagem, porque a China nunca obedeceu aos Estados Unidos, o Irã nunca obedeceu aos Estados Unidos, proíbe, inclusive, o álcool. Os países socialistas, todos, tinham leis duríssimas em relação às drogas, não tinham nada a ver com os Estados Unidos. Cada um foi tomando as suas... E a primeira guerra às drogas foi para legalizar, não foi para proibir. Foi a guerra a guerra do ópio. Essa plantinha inocente, que nem a maconha, é uma plantinha. Proibir uma planta, que barbaridade, né? Pois é, essa plantinha inocente aí deixa as pessoas assim. Ela é mais devastadora, inclusive, em algumas formas, que o crack. Quando a China, a dinastia Manchu, proibiu o uso do ópio, em 1799, a Inglaterra continuou exportando, porque a Inglaterra tinha os homens mais ricos do século XIX, eram os comerciantes ingleses que produziam ópio na Índia, faziam o ópio e vendiam para a China. Quando eles começaram a ser perseguidos na China pelo imperador, o imperador começou a jogar no mar as cargas de ópio, aí eles convenceram a Rainha Vitória e ela fez uma guerra contra a China para legalizar o ópio. O consumo de drogas, não foi para proibir. Não foi para proibir, foi para legalizar. Então, nesse período, o imperador tem um texto do imperador chinês dizendo o seguinte: 1/3 da população já não consegue mais sair de casa por causa do vício com ópio. Os serviços públicos estão em colapso. O exército não consegue mais sair dos alojamentos. A Inglaterra ganhou essa guerra porque tinha navios muito poderosos, era a esquadra mais potente da época, mas ela ganhou com 4.000 soldados. Entraram em Pequim, destruíram o palácio de verão do imperador, e impuseram o consumo do ópio. Ela impôs o consumo do ópio. Essa foi a primeira guerra. Para quem não eu recomendo que quem tiver curiosidade, no YouTube tem A Guerra do Ópio. É um filme feito pelos chineses de 2007. Vejam esse filme que vocês vão ter ideia do que foi esse processo. Esses são os homens mais ricos do mundo da época. Esse era o homem mais rico do mundo na época. Era o grande exportador de ópio da Índia para a China. Aí a epidemia da Suécia. A Suécia eram todas livres das drogas. De repente, teve uma epidemia de metanfetamina que entrou em colapso. O país começou a entrar em colapso. A violência, a segurança, a saúde pública. E eles foram obrigados a proibir. Largaram a lei de 10 pontos, que é a lei mais dura que tem sobre drogas no mundo, e que reduziu o consumo, reduziu a violência, reduziu o número de homicídios. A Suécia tem a mesma população do Rio Grande do Sul, tem 60 homicídios por ano. O Rio Grande do Sul agora vai para 2.300 esse ano, se continuar como está. Para 2.300. Não dá para separar essa questão da droga da violência. Eu descobri isso
de outras formas. Eu não sou um estudioso do assunto, mas descobri na prática. Né? A anfetamina no Japão. O Japão era livre. Eles davam anfetamina para os operários produzir mais na indústria bélica, na época da guerra. Era dada a anfetamina. O resultado é que saiu da guerra com 2 milhões de dependentes, em 100 milhões de habitantes. Criaram uma lei rigorosa em 48, em 54 prenderam 56 mil pessoas por causa de tráfico de droga. Em 58, só 271. Em 4 anos, eles acabaram com a epidemia. Isso aqui tiraram a droga da rua, diminuiu a circulação. Não confundir incompetência do governo em enfrentar o problema com fatalidade. É impossível reduzir. Não, quando se joga pesado, se consegue resolver. O crack, nos Estados Unidos, foi a mesma coisa, chegou a 4% da população. O crack começou lá, na década de 80. 4% da população americana, 8 milhões de americanos, com 12 anos ou mais, já tinham usado crack. No entanto, o governo baixou uma legislação dura, tolerância zero, e que foi reduzindo o número de homicídios, o número de violência e reduzindo o consumo de droga. Hoje, é 0,7% da população americana usa crack. Tem as questões de transtorno mental que ninguém fala, né? Parece que é só um problema social. Não é. Tem gente que tem muito mais vulnerável, muito mais frágil ao uso de drogas que outras. Eu acho que tem a questão social, mas tem também... e as drogas estão presentes. O álcool e o tabaco atingem 40 milhões de brasileiros, são dependentes do álcool e do tabaco, porque são legais, pode comprar em qualquer lugar. As outras drogas ilícitas são 7 milhões, porque são ilegais, que tem um constrangimento em comprar. Ah, mas é fácil comprar, tudo bem. Mas muita gente deixa de comprar porque são ilegais. Né? Se ficarem legais, vocês acham que não vai passar dos 40 milhões de crack, cocaína, maconha? Então, claro que vai passar. É só legalizar. Transtornos mentais que predispõem a dependência. 25% da população brasileira e do mundo tem transtornos mentais que predispõem a ficar dependente de droga. Os outros 75% não. É mais difícil ficar dependente. Ah, mas eu uso e não tem problema nenhum, eu usei já e não fiquei dependente e tal, tudo bem. Também tem aqueles, não, eu uso todo dia e não estou dependente há 30 anos. Né? Mas a depressão, 10% da população, quem tem depressão crônica é mais vulnerável, quem tem transtorno de déficit de atenção é 5,6% da população, é muito vulnerável, 8 vezes mais vulnerável, e aí vai. Transtorno de conduta, bipolar, tem muito mais, porque está reduzido o controle do impulso. A pessoa é mais impulsiva, não só para usar droga, como para a violência também. Aqui mostrando que outras drogas fazem efeito, causam danos, né, nos acidentes de trânsito. Vocês viram que agora parece que teve uma queda do número de acidentes fatais de trânsito por causa da lei seca. É diretamente proporcional. Quanto mais tu proíbe e controla, menos mortalidade acontece. Né? E os outros, aqui são vários países que controlam, tem um exame para outras drogas. Aqui nós só medimos o álcool. Mas uma pesquisa do Hospital de Clínicas mostrou que nos pronto-socorros de Porto Alegre, no ano de 2009, os motoristas que dirigiam carros e motos e tal, que tiveram acidentes com vítimas fatais, a droga mais envolvida não era o álcool, era a maconha. O álcool era a segunda, e a terceira era a cocaína. Pesquisa do Hospital de Clínicas. Isso aqui mostrando os danos que a droga causa a longo prazo. Isso aqui é um músculo cardíaco de uma pessoa normal. Isso é um exame chamado tomografia com emissão de pósitron. Aqui um músculo cardíaco com infarto. Ó. Fica várias áreas que não funcionam, que está em vermelho e amarelo que funciona. Isso aqui é o cérebro de uma pessoa que não usa droga e aqui um uso crônico de cocaína. Aqui, cada tipo aqui é uma droga diferente, mostrando alterações cerebrais que são definitivas. Né? Esse senhor aqui, que vocês conhecem bem, está muito interessado em liberar a droga. Eu não entendi, acho que ele está preocupado com a saúde das nossas crianças, né? O Jorge Soros. Porque toda a Open Society, que é a sua grande organização, financia o Viva Rio, a ONG Igarapé, financia as ONGs todas que estão envolvidas na campanha pela liberação das drogas. Né? Como ele é um sujeito pobre e tal, ele só botou do bolso dele 3 milhões na Viva Rio num ano. Do bolso dele, fora a ONG dele, que botou mais um outro tanto. Né? Então, ele financia todas as campanhas de plebiscito nos Estados Unidos, os Estados americanos, para a liberação da maconha. Primeira pessoa que o Mujica, nosso velho guerrilheiro de esquerda, visita
Nos Estados Unidos, não é o Obama, nem o Departamento de Estado, lá, o ministro deles lá, é o Soros, quando ele vai na Assembleia da ONU. Né? E o outro que ele visita é o David Rockefeller. Pessoas que deviam gostar muito dele na década de 70. Né? O Soros financia informes para elaborar resultados da legalização. Então, eu estou mostrando isso para vocês, não quero falar mal do Soros aqui, nem de ninguém. Só estou dizendo que tem interesses financeiros. Vocês imaginam se legalizar? Os homens mais ricos do mundo, no século XIX, eram os que vendiam droga. Legal. Ganha muito mais que os que vendem ilegal. Né? Ganham muito mais. Então, a Suécia tem um sistema que é muito melhor que o... Isso aqui é uma Cracolândia portuguesa, só que lá é heroína. Né? Parece que Portugal acabou. Eles descriminalizaram o uso, parece que acabou o problema com as drogas. Isso aí é recente. Portugal tem 45 mil pessoas em redução de danos com a mesma população da Suécia. A Suécia tem 1.000. 200 mil dependentes, a Suécia tem 26 mil. Isso são dados da ONU. Né? Os mitos. Maconha não faz mal, maconha não cria dependência, maconha é remédio, se legalizar vai diminuir o número de usuários, se legalizar acaba a violência ilegal vinculada às drogas. Não vai acabar. A violência não é só do tráfico. O tráfico é uma parte da violência. Aquele sujeito que mata o pai e a mãe e tal, ele não está... Ele estaria atrás do dinheiro se a droga fosse legal ou ilegal. Aquele que matou a mulher e os filhos, a mesma coisa. A violência doméstica, que é a mais comum e a mais brutal, que está aí no dia a dia de milhões de famílias, é causada pelo álcool, que é uma droga legal. O problema é o transtorno que a droga causa. Não é a droga, não é o tráfico em si. O tráfico é uma parte do problema. Né? A maconha é remédio. A maconha tem 400 substâncias que causam dano à saúde. Um cigarrinho de maconha. A Fundação... Eu vou terminar, eu sei que o tempo já está esgotado. A Fundação Britânica de Pneumologia fez um levantamento durante anos, acompanhando milhares de pessoas que usavam maconha, milhares de pessoas que usavam tabaco e milhares de pessoas que não usavam nem maconha nem tabaco. Adivinha qual é o grupo que teve mais incidência de câncer, de problema pulmonar? O grupo da maconha. Né? Trabalho publicado, trabalho científico publicado. Eu fiz um levantamento, que tem muita gente... Não, mas eu li um trabalho que não tem problema. Né? Então, eu fiz um levantamento. Eu peguei a palavra cannabis, botei como escritor e peguei o sistema Medline, que é o sistema que abrange o maior número de pesquisas possíveis de revistas científicas respeitadas, também não pode ser só da Super Interessante e de outras, né? Tem que ser de revistas respeitáveis, científicas. Tu bota lá, vai dar... Quando eu botei, em maio desse ano, deu 15.337 trabalhos publicados sobre maconha, científicos. Aí pegamos os dados, pegamos uma amostra, que não dá para ler 15 mil e tantos trabalhos, uma amostra de 100 trabalhos, 90 mostram danos sérios. 5 mostram que tem que estudar um pouco melhor, e 5 dizendo que tem algum benefício. Né? Se legalizar, vai diminuir o número de usuários aonde? Em que planeta? Em que planeta vai diminuir o número de usuários? Isso aí é uma piada. Né? Maconha não faz mal, maconha não cria dependência. Né? E se legalizar, acaba a violência. Parece que é uma magia. Né? Legaliza, acabou. Não vai ter mais violência nenhuma. Acabou a violência no mundo. Né? O veneno da jararaca tem a bradicinina, que gerou o captopril, um dos medicamentos mais importantes contra a hipertensão arterial. No entanto, não receitamos picada de jararaca para tratamento de hipertensão arterial. A maconha tem componentes. O canabidiol pode fazer um efeito... Não está comprovado, mas pode ser. Vamos tirar o canabidiol e usar com um comprimido. Por que não? Agora, usar isso como desculpa para se drogar, vamos combinar, 99% dos meninos que fumam maconha medicamentosa nos Estados Unidos não tem doença nenhuma. Bom, isso aqui, para terminar, eu queria dizer a coisa que mais me preocupa na questão das drogas, mas falando um pouco da maconha que está na moda. Isso aqui é a curva de uso da maconha, de início do uso da maconha. Isso aqui é 10 anos de idade. E aqui, se eu não me engano, é 25. O pico é aqui, ó, 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade. Esses meninos vão ficar com problema para o resto da vida. Né? Eu acho que não é isso que a gente gostaria de ter para os nossos familiares, nem para os dos outros. Né? Aqui são surtos psicóticos e tal, uma série de coisas, mas como o tempo já está terminando, eu vou... Só queria mostrar essa curva aqui, que eu acho importante. Quanto melhor informada está a população,
menor é o consumo. Isso aqui é a Universidade de Michigan, 35 anos acompanhando informação e número de usuários nos Estados Unidos. Quanto maior a informação, menor é o consumo. Quando o Mujica, que é um líder, diz que não tem problema, quando o governador Tasso Genro diz que não tem problema nenhum usar maconha e tal, aumenta o consumo. Vocês têm dúvida disso? Os líderes influenciam. Fernando Henrique diz que não tem problema, aumenta o consumo, né? E aumenta o número de meninos que vão ficar com problema para o resto da vida. Aqui, isso aqui é os trabalhos, né? Isso aqui é um dado importante. Ó. Entre os usuários, 83% dos pacientes que precisam de tratamento para drogas usaram primeiro a cannabis. Né? Isso aí é um dado da UNODOC, da ONU. Né? Em 93, a cannabis representava 8% das admissões para tratamento nos Estados Unidos. Em 2009, é 18% por causa dos tal de maconha medicinal que tem lá nos Estados Unidos. Eu acho que tem. Eu fiz a lei baseado nessas premissas, tá? Assim, só para dizer, o projeto de lei aumenta a pena para o tráfico, introduz a internação involuntária para desintoxicação, mesmo contra a vontade do menino. O menino está vendendo tudo que tem, dormindo na rua, comendo o resto de lixo. Não tem capacidade para discernir se precisa se tratar ou não. A família tem que decidir e o médico determinar a internação. Eu trouxe para essa lei uma coisa que já existia na lei da reforma psiquiátrica, né? Para casos de esquizofrenia e outros casos. Estabelece as redes de atendimento, dando oportunidade a organizações não governamentais de ter possibilidade. Isso aí, quantidade de droga aportada, que agora o Senado resolveu, o senador Carlos Valadares resolveu colocar isso como separando usuário de droga para não usuário de droga, traficante, que vai definir quem é traficante, quem é usuário e a quantidade de droga aportada quando ele é preso. Vocês acham que isso aí é a droga aportada de 10 dias de crack? Vocês acham que algum traficante vai andar com mais do que isso? Para quê? Não prende mais traficante nenhum. A droga vai circular livrinha, livrinha. Não prende mais ninguém. Não diminui a circulação. Cria incentivos para a reinserção social. As empresas que derem emprego e tal vão ter... cria um sistema de informação e avaliação e redefine o papel de cada ente federado, além de ter um sistema de acompanhamento. Era isso. Desculpe se eu falei demais e estou à disposição para o debate. Muito obrigado.